Início de semana. Dia de podcast Literacia Financeira com Cláudio Rama. Coloque os seus fones de ouvido, aumente o som, que agora é hora de aprender. Olá, bem-vindos ao nosso podcast semanal sobre literacia financeira. Hoje o tema é crédito pessoal ou crédito de habitação? Qual a melhor opção para as suas necessidades? Muitas vezes as pessoas sentem-se confusas ao decidir qual é a melhor solução para as suas necessidades. E nesse sentido, hoje vamos abordar as diferenças e ajudar-vos a compreender melhor qual a opção certa quando precisarem de um crédito. Então, afinal, quando faz sentido optar por um crédito pessoal? E quando devemos considerar um crédito de habitação? Vamos a explorar as principais características, vantagens e desvantagens de cada um para ajudá-lo realmente a tomar as decisões mais acertadas, mais informadas, de forma a que possa esse mesmo crédito seja adequado àquilo que realmente precisa. Como sabemos, muitas vezes fazemos créditos e não temos esse conhecimento e muitas vezes também somos aconselhados para um tipo de crédito que não vai de encontro àquilo que na realidade nos interessa. Então, o que é o crédito pessoal? O crédito pessoal é uma solução de crédito rápida e flexível. Normalmente é usada para despesas de curto, médio prazo. Como, por exemplo, todos nós, quando queremos fazer uma pequena renovação, tipo da casa, tipo uma casa de banho, renovar o chão, portanto, custos que não são muito caros, não é? Normalmente recorremos a este tipo de crédito. Pagamento dos estudos dos nossos filhos, se queremos comprar um eletrodoméstico, uma televisão, comprar equipamentos diversos ou até comprar uma viagem, normalmente recorremos a este tipo de crédito. E quais são as características que assentam neste tipo de crédito? Principalmente é um crédito com um prazo curto, geralmente vai de 12 a 84 meses. Temos aqui, se formos comprar um crédito, se formos comprar um carro, pode ir até 120 meses, mas é um crédito automóvel, não um crédito pessoal. São montantes mais baixos, portanto ideal para necessidades menores, como aquelas que falei anteriormente. No entanto, temos aqui taxas de juros que normalmente são mais altas. Como o banco não exige certo tipo de garantias específicas, o risco para o banco é maior e, portanto, as taxas de juros também é maior. E ajuda-nos aqui também numa situação que é importante, que é a liberdade de utilização desse valor. Pode usar o dinheiro como quiser, sem necessidade de justificações detalhadas. Ok? Portanto, temos de vantagens, portanto, é um processo rápido e flexível. Desvantagens, custo financeiro mais elevado devido às taxas de juros. Fazendo aqui uma comparação com o crédito de habitação, o crédito de habitação é projetado especificamente para a compra, para a construção, para obras significativas numa casa. Por exemplo, se eu quiser renovar uma casa de banho só, não vou fazer um crédito de habitação. Mas se eu quiser fazer uma remodelação grande, me leva alguns milhares de euros e já vou recorrer, se calhar, a um crédito de habitação para obras. Portanto, este tipo de crédito normalmente caracteriza-se por prazos mais longos, podem ir até aos 40 anos, como falei, por exemplo, quem esteve atento ou quem assistiu ao último podcast, falei sobre isso. Montantes elevados, porque estamos a falar de uma casa, estamos a falar de milhares de euros, não é? Que nos ajudam a financiar esses bens, ou até ias dar aqui uma nota, o crédito de habitação, portanto temos aqui o crédito de habitação, crédito hipotecário, que também falei no último podcast, em que muitas pessoas podem não querer esse dinheiro para comprar na realidade uma casa, mas podem dar essa casa como garantia ao banco, fazendo um crédito hipotecário, de forma que o banco disponibilize valor para eu poder fazer certo tipo de investimentos. Portanto, se eu quiser fazer um investimento, mas eu não tenho dinheiro, mas tenho bens
Eu posso, neste caso, imóveis, eu posso dar esses imóveis como garantia para o banco me dar dinheiro e eu aplicar esse dinheiro. Depois, e por isso se torna vantajoso muitas vezes fazer este tipo de crédito para este tipo de situações. Porquê? Porque as taxas de juros também são mais baixas no crédito de habitação e no crédito hipotecário. E depois, tem aqui uma situação não como o crédito pessoal, mas a destinação é específica. Eu estou a especificar que é para aquele imóvel, que é para aquele bem que eu quero fazer este crédito. Portanto, vantagem ideal para investimentos em bens imóveis, devido às condições que nós temos vantajosas, tanto ao preço e à dilatação do prazo. Em desvantagens é um processo mais demorado e exigente, com necessidade de avaliação do imóvel e burocracia. Portanto, temos de ter em atenção o que é que nós, na realidade, precisamos e sabemos interpretar bem o que é um crédito pessoal e um crédito de habitação. Para quê? Para sabermos quando optar por um ou por outro. E aqui o grande tema é qual é o objetivo desse crédito. Porque é aí que vai assentar a nossa escolha. Se precisa de uma solução rápida para uma despesa menor, o crédito pessoal é o mais indicado. Se está a pensar em investir numa casa, o crédito de habitação oferece condições mais adequadas. E queria deixar aqui uma dica que é muito importante quando estamos a tomar estas decisões. Antes de tomar qualquer decisão, faça uma análise detalhada das suas finanças. Porquê? Porque muitas vezes nós queremos ou temos objetivos para o futuro e nós temos que colocar esses objetivos em cima da mesa e definir qual o custo que eles têm. Para quê? Para que possamos tomar as decisões mais adequadas com aquilo que são os nossos objetivos. E, portanto, é importante nós fazermos essa análise detalhada das nossas finanças e dos nossos objetivos, para poder perceber se conseguimos realmente a concretização deles. E isso só é possível se nós fizermos essa análise realmente séria e de acordo com aquilo que nós, ou de acordo com aquilo que são as nossas capacidades, a nossa taxa de esforço de cumprir aquilo que são os nossos pagamentos a longo prazo. Portanto, esta dica é muito importante. Antes de querer ir fazer um crédito pessoal, um crédito de habitação, um crédito hipotecário, pense 2 vezes antes de tomar essa decisão. Perceber se eu vou ter capacidade de pagar, de cumprir com aquilo que são as obrigações que estão a assumir. Portanto, o crédito pessoal e o crédito de habitação, não se esqueça, servem propósitos diferentes, não são iguais. O importante é entender as suas necessidades e alinhar a solução mais vantajosa a elas mesmas. Se tiver dúvidas, consulte o intermediário de crédito, consulte-nos a nós, DS Aveiro Vera Cruz. Nós podemos orientá-lo a encontrar as melhores condições do mercado e adequá-las às suas necessidades. Isto é o mais importante. Nós trabalhamos com um método que ajuda muitas vezes as pessoas a encontrar as melhores soluções. Se gostou deste podcast, obrigado por nos ouvir. Não se esqueça de partilhar nas redes sociais, de comentar e muito obrigado e até para a semana para mais um podcast sobre literacia financeira. Este foi o podcast de Literacia Financeira com Cláudio Rama. Todas as segundas para ajudá-lo a reeducar as suas finanças. Com o apoio da DS Aveiro Vera Cruz, este podcast encontra-se disponível em várias plataformas digitais.